Olá, meu nome é Ronald, esse canal é focado em ficção científica e curiosidade e hoje eu vou falar sobre alguns livros, dois livros sobre viagem no tempo. Bom, bom, o primeiro livro que eu vou falar sobre viagem no tempo é O Fim da Eternidade, do lendário Isaac Asimov. Escrito por Isaac Asimov, um escritor de ficção científica com muito, tipo assim, ele é muito conhecido por escrever contos de ficção científica, conhecido por contos de ficção científica focados mais em robôs ou em óperas espaciais. Tipo, um livro muito famoso do Isaac Asimov é aquele livro Eu, Robô. Sim, o filme. Tem um filme da Fox que o Eu, Robô, aquele do Will Smith, que ele tá no futuro com vários robôs. Aquele filme, O Robô, foi baseado no livro do Isaac Asimov, O Robô, que na verdade é um conto que tem no livro. O livro do Isaac Asimov são vários contos que tem naquele livro. Bom, ele é conhecido por ser focado em contos e robôs e óperas espaciais, mas ele decidiu, sei lá, quando foi escrever esse livro, focar em outra coisa muito interessante: viagem no tempo. Isso é muito legal. Bom, no livro existe uma organização chamada Eternidade, em que existe fora da linha do tempo, existe fora do tempo e espaço, que é responsável por fazer pequenas alterações na linha do tempo, modificando a história para alterar possíveis conflitos que podem acontecer no futuro. Mas são alterações, ínfimas, mínimas, coisas quase insignificantes. Um agente da eternidade viaja, 5 ou 10 ou 50 séculos no futuro ou no passado para colocar um copo ligeiramente um pouco mais para a esquerda, interromper uma conversa entre dois homens num bar, impedir que alguém compre alguma coisa. Modificações ínfimas na linha do tempo podem fazer com que a linha do tempo tome um rumo completamente diferente e faça com que, em larga escala, isso cause conflitos extraordinários no futuro, coisas ínfimas, quase insignificantes mesmo, mas fazem grande diferença. A eternidade, ela é formada por um grupo de homens e mulheres de todas as eras da humanidade. Isso é muito legal, porque são formados por, homens e mulheres, do século 30, ou do século 15, ou do século 70, ou do século 2. São formados por várias pessoas de todas as eras da humanidade. Isso é muito interessante. E eles são chamados de eternos não por serem imortais em si, não por terem longevidade, que é a habilidade de viver muito tempo, nem por não serem imunes à morte, mas por sua habilidade de transitar na linha do tempo. Como uma pessoa pode se teletransportar, temporalmente para determinadas eras. Uma pessoa que tu conhece, estamos no século 21. Se tu tiver uma máquina do tempo, tu pode viajar para século 30 e não envelhecer nenhum dia, porque para ti foi tu entrou na máquina, ativou a máquina e tu saiu no século 30. Mas uma pessoa que não tem uma máquina do tempo, passaram-se 1000 anos. Na verdade, século 30 passaram-se muitos anos. Entende o que eu quero dizer? Pra ti não envelhece nada, porque pra ti tu se teletransportou temporalmente, instantaneamente, pra outro período de tempo. Mas pra uma pessoa que não tem uma máquina do tempo, tem que assistir o tempo, tem que passar pelo tempo de uma maneira natural. Pra ela é uma vida inteira e pra ti é 90 segundos. A viagem no tempo é abordada de maneira tão incrível nesse livro que em determinada parte do livro há comerciantes temporais. Eu tô aí uns segundos para tu tentar adivinhar o que é comerciantes temporais. Bom, se tu chutou que são pessoas que trocam mercadoria com pessoas de determinadas eras da humanidade, você acertou. Bom, é basicamente isso. Pessoas do século 17 ou do século 15 ou de várias eras da humanidade, da era renascentista, por exemplo. Imagina Leonardo da Vinci trocando
obras renascentistas com artistas e pintores do século 35. Eu disse século, não ano 35, não ano tipo 2035, mas século 35. Estamos no século 21. O século 35 é muito lá pra frente. Então imagina isso. Pessoas que têm a habilidade de viajar no tempo e usam essa habilidade para ganhar dinheiro, trocando mercadorias de eras da humanidade diferentes. Uma pessoa troca instrumentos de madeira, feito em madeira rústica, do século, sei lá, 10, por pessoas que trocam por robôs super avançados do século 80. Entendi o que isso quer dizer. Tipo, imagina, no nosso mundo, no mundo real, quando a humanidade descobrir a viagem no tempo, porque um dia ela vai, não necessariamente vai ser hoje, mas um dia no futuro, a humanidade vai descobrir a viagem no tempo e vamos ter máquinas do tempo. No futuro, não quer dizer que vai ser logo, mas no futuro. Será que as pessoas que vão viajar no tempo podem fazer trocas de mercadorias com pessoas de determinadas eras da humanidade? Tipo, pegar o que foi aportado no livro e tentar aplicar no mundo real. Tipo, imagina isso. Imagina tu ter uma máquina no tempo e tu decide, sei lá, trocar uma câmera do ano de 2021, uma câmera que tu recém comprou, por um aparelho tecnológico do ano de 2094. Imagina isso. Tipo, trocar mercadorias temporais. Isso é muito legal. Isso é muito interessante. Eu não sei porque foi só nesse livro que esse tipo de tema foi aportado. Comerciantes temporais. Isso é muito interessante. Também, em outra parte do livro, conta que em uma determinada era da humanidade, a humanidade abandonou conceitos físicos básicos, tipo sólido, áspero, molhado, leve, pesado. E também materiais básicos, tipo madeira, pedra, metal. Então, tipo, a humanidade vai evoluir, no livro, né, pelo menos, a humanidade evoluiu num certo ponto que abandonou conceitos físicos básicos, tipo, tem humanos em determinado século no futuro que não sabem mais o que é áspero, o que é líquido, o que é sólido, o que é metal, o que é madeira, o que é áspero, o que é pesado, o que é leve, o que é... Entende? Conceitos básicos e materiais básicos, porque evoluiu tanto que existem outros tipos de aspectos físicos, ou existem outros tipos de materiais, provavelmente sintéticos, que é surpreendentemente avançado. Esse livro é muito interessante, eu recomendo muito que, se tu tiver a oportunidade de compre esse livro. É muito interessante, sobre viagem no tempo. Tipo, esse livro é tão interessante que ele foi escrito ele foi publicado pela primeira vez em 1955. Se tu fizer uma conta básica, uma subtração básica e subtrair 2021 de 1955, vai dar 66 anos atrás. O autor que fez essa obra, o Isaac Asimov, ele era um cientista, eu acho que ele era formado em bioquímica. E tipo, o cara vivia nos anos 50. Ele tinha uma visão sobre como era o futuro de uma maneira tão incrível, com uma precisão tão extraordinária, que é assombroso. Tipo, tem documentários no YouTube sobre ele falando como seriam os computadores no futuro, tipo, depois do ano 2000. Ele falou com uma precisão muito exata que os computadores não iam ser do tamanho de casas, ou não iam ser tão pesados, ou não iam processar dados ou números tão devagar como era nos anos 50. Os computadores iam ser tão extraordinariamente pequenos e tão rápidos que iam poder caber no bolso da camisa de um homem. Um celular é isso. Um celular é um computador que processa milhares de dados por segundo, que cabe no bolso da tua calça, ou no bolso da camisa, né? Mas, tipo, o cara tinha uma pressão tão absurda sobre como ia ser a tecnologia que é extraordinário. E ele tava certo. Bom, Isaac Asimov é um autor de ficção científica extraordinário, que eu recomendo muito que vocês comprem, tipo, o livro dele, que é o livro, talvez eu acho que o mais famoso que ele escreveu foi o Eu, Robô
Mas tem outros livros, tipo O Fim da Eternidade, e outro que eu não me lembro agora. Bom, tudo que eu falei até agora não é nem a história principal do livro, são elementos secundários que aparecem no livro. Então, eu acho que eu até tenho esse livro. Esse aqui, O Fim da Eternidade, de Isaac Asimov. Olha só como a capa desse livro é incrível. O Fim da Eternidade. O amanhã, por circunstâncias sob o nosso controle, o amanhã será cancelado. Tipo, olha que incrível a capa desse livro. Eu recomendo muito. Tipo, eu acho que tem na Amazon em promoção. Talvez esse vídeo não é patrocinado pela Amazon, mas poderia ser. O outro livro que eu queria muito contar é... talvez seja mais famoso ainda que O Fim da Eternidade. O outro livro é A Máquina do Tempo. Bom, provavelmente tu já deve ter ouvido falar num livro chamado A Máquina, ou pelo menos no filme chamado A Máquina do Tempo. Bom, em 1895, o escritor de romance de ficção científica Herbert George Wells, ou, para os mais íntimos, H.G. Wells, publicara pela primeira vez um dos seus mais famosos, se não o mais famoso livro, denominado A Máquina do Tempo. Foi uma das primeiras obras do gênero de ficção científica a abordar o tema viagem no tempo. Tipo, o livro foi publicado em 1895. Isso foi há mais de 120 anos atrás. Deixa eu ver, 1895, 1995 vai 100 anos, 95 até 2005, 10 anos, 2005 até 2015, 10 anos, 2015 até 2025 anos, 5, 6... faz 126 anos que esse livro foi publicado. E esse livro, tipo, um dos primeiros a abordar o tema de viagem no tempo. Esse cara é extraordinário. Tipo, esse livro fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que talvez tu já tenha ouvido falar dele em várias mídias, porque ele é mencionado e ele aparece em Os Simpsons, em Doctor Who, em como é que é? The Big Bang Theoria, aparece em várias séries, em várias sitcoms, em vários filmes, principalmente nos Simpsons, obviamente, porque tudo que é famoso aparece nos Simpsons, é extraordinário. Inclusive grandes séries como tipo Doctor Who, De Volta para o Futuro, vários filmes e séries que abordam a viagem no tempo, vários outros livros que abordam a viagem no tempo, são levemente baseados ou têm inspirações nesse livro. Esse livro fez tanto sucesso que teve 2 adaptações para o cinema. Um em 1960 e um remake feito em 2002. O remake de 2002 eu não curti tanto, assim. Se bem que eu não vi o filme da versão dos anos 60. Eu acho que tem na internet. Eu vou procurar depois. A versão de 2002, ela não é tão boa. Mas a versão de 2002, um dos diretores do filme A Máquina do Tempo foi o bisneto do H.G. Wells, o Simon Wells. Então, assim, se o cara foi um dos diretores do filme, eu acho que eu vou assistir esse filme de novo pra ver bem. Tipo, uma coisa legal nesse livro é como o livro se é ambientado em 1895. 1800 era o século XIX. E no século XIX, em 1895, estava se passando na Inglaterra a Era Vitoriana, a Era da Rainha Vitória. Nessa época também foi conhecido como a Era do Steampunk. Tecno a favor. Se tu curte esse tema Steampunk, a Máquina do Tempo, que é mostrada no livro, não mostrada não, que é descrita no livro, toda a ambientação no inicial, tipo, no livro, que é ambientado no século XIX, é totalmente steampunk. O filme, as adaptações cinematográficas que o livro aparece, tipo, o filme que foi baseado no livro, são também
é totalmente steampunk, tanto a versão dos anos 60 que eu não vi, mas provavelmente deve ser, porque eu vi algumas imagens na internet, e tanto a versão de 2002 são totalmente tipo steampunk ultra. Então se tu curte steampunk, eu sugiro ler esse livro ou assistir os filmes, porque é muito legal. A história do livro é sobre um viajante no tempo chamado simplesmente de O Viajante do Tempo, que descobre através de cálculos matemáticos a quarta dimensão, que seria basicamente o espaço-tempo. Então, ao descobrir isso, ele cria uma máquina capaz de transitar nessa quarta dimensão, ou seja, uma máquina capaz de viajar no tempo. Acidentalmente, porque eu não imagino quem querer fazer isso por querer, então eu acredito que é acidentalmente. Ele viajou até o ano 802.701. 802.701 depois de Cristo, e descobre que a humanidade se separou em duas diferentes sub-raças: os Eloys, que são gentis, pacíficos e incrivelmente, assim, um pouco burrinhos, e os Morlocks, que são agressivos, violentos e extremamente carnívoros. E basicamente a humanidade se transformou em caça, que são os Eloys, e caçador, que são os Morlocks, ou seja, o violento e o opressor, se alimentando do frágil e do oprimido. É como é a história, é como é a humanidade desde sempre. Então, tipo assim, esse livro é um dos ícones de ficção científica. Então, se tu achar esse livro em algum lugar, eu sugiro que tu compre. Por causa que, tipo, caraca, eu falei aqui, babei tudo. Saiu uma poça de cuspe. Então acontece também, tipo, vocês vão falar e de repente sai baba pra tudo que é lado. É horrível isso. Barbaridade. Bom, entendeu o que eu quero dizer? Tipo, esse livro é magnífico, é incrível, é um dos ícones da ficção científica e eu quero muito ter um. Então, provavelmente, eu sugiro muito que tu compre esse livro ou o fim da eternidade. Bom, e livros, tipo assim, é muito importante ler. Ler é muito importante, sabe por quê? E, tipo, há outros canais no YouTube que sugerem livros de ficção científica, mas assim, sugerimos livros de ficção científica porque a maioria de nós gostamos de ficção científica, mas sugerimos qualquer livro. Pelo menos eu sugiro. Escolha algo da tua preferência, um livro, qualquer coisa, um quadrinho, uma revista, um jornal, um folheto, qualquer coisa que tenha escrito e leia. Ler é muito importante por causa que a leitura, tipo, quando tu lê, as sinapses do teu cérebro, tipo, reforça as conexões entre as sinapses do teu cérebro, fazendo com que os teus neurônios fiquem mais fortes e te deixam menos submetidos à manipulação das pessoas, ou seja, em termos leigos, quanto tu mais lê, menos burro tu fica. Entende isso? Então, tipo assim, se tu não quer ser manipulado pelas pessoas, se tu não quer ser assim, burro, sugiro que tu leia qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Não necessariamente tu tem que ler os livros que eu falei aqui, A Máquina do Tempo e nem O Fim da Eternidade, mas leia quadrinhos, leia revista, jornal, livro online, qualquer coisa. Acha alguma coisa da tua preferência, não importa o que seja, só lê, tá? Porque, tipo assim, se tu não quiser ler, tu vai ser facilmente manipulado, tu vai ser submetido, tipo, à manipulação das pessoas, tu vai ser facilmente enganado, tu vai ser taxado como burro. E se tu quiser ser isso, tudo bem. A vida é tua, mas pode não ser assim. Leia. Ler é legal e te deixa mais inteligente. Bom, meu nome é Raul Knight, esse canal é focado em ficção científica e curiosidade. Esse vídeo foi gravado no dia 11 de março de 2021. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se tu não gostou desse vídeo, eu lamento e me desculpe se tu achou que eu te chamei de burro, mas foi só uma pequena, assim, atenção a dizer que ler é importante. Bom, até o próximo vídeo. Valeu.